está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 22. Vai dizer que a carta aos Hebreus é uma palavra de exortação. E é isso que pretendemos trazer à igreja nesta noite. Uma palavra de exortação quanto ao cuidado que devemos ter para que a fé que manifestamos no princípio da nossa caminhada cristã permaneça firme e inabalável até o fim da nossa caminhada nessa terra, ou até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que permanecem na fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem, somos dos que permanecem na fé para a conservação da alma. Quando o Senhor traz uma exortação para os seus filhos, para a sua igreja, o objetivo dele é corrigir o rumo da nossa vida para que nós possamos continuar na caminhada. Não é para excluir-nos, mas se o Senhor nesta noite estiver trazendo ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração, uma palavra de exortação, o objetivo é esse. É corrigir o rumo da nossa vida, para que possamos prosseguir, porque não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam até o fim da caminhada. Porque quem nos sustenta não somos nós mesmos, mas é o próprio Senhor, através de seu Santo Espírito. Amém? Então, o que eu queria falar nesse primeiro momento? O ambiente vivido por esses irmãos aqui da carta aos Hebreus. Qual é o ambiente que eles estavam vivendo? E o reflexo na vida deles. O período em que essa carta foi escrita, de acordo com os teólogos, foi entre os anos 67 e 69 da era cristã. É o período do governo do imperador Nero. É um período de grande perseguição à igreja. É um período em que, em 64, há um incêndio em Roma. Alguns entendem que foi o próprio Nero quem tenha provocado o incêndio, porque ele tinha vontade de fazer uma reforma em Roma. E esse incêndio veio a cair como uma luva, vamos dizer assim, para os propósitos dele. Então há um entendimento de alguns teólogos que seria o próprio Nero que teria provocado esse incêndio. Mas esse incêndio foi posto na conta dos cristãos. E a partir desse momento, já os cristãos vinham sendo perseguidos há muito tempo, mas a partir desse momento, a perseguição é mais ferrenha. E quando a perseguição é mais ferrenha, obviamente que, se não estivermos alicerçados na fé, a gente vai sentir, a gente vai tremer na base, a gente vai balançar, e é o que a gente vai ver aqui nessa carta. Esses irmãos, quem são esses irmãos? Esses irmãos, provavelmente, certamente, eram hebreus, judeus, convertidos ao cristianismo. Não há uma referência aqui na carta a gentios. Então, os teólogos entendem, e a gente também claramente vê, pelo próprio texto bíblico, que a carta é dirigida a judeus convertidos ao cristianismo, sabe? Só que eles estão agora vivendo um momento de perseguição muito grande do governo de Nero. E aí, o que acontece? Com a fé fragilizada, porque a gente tem às vezes um entendimento errado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. A gente pensa que a fé é fragilizada quando vem a tribulação. A gente pensa que a fé é fragilizada quando vem a perseguição. Lê do engano, meus irmãos, porque em Romanos capítulo 8 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? Será fome? Será angústia? Será tribulação? Será perigo? Será espada? Estou bem certo que não. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não é a tribulação que nos lança a um estágio de fragilidade de fé. A fragilidade da fé é porque, em algum momento da nossa caminhada cristã, deixamos de fazer o nosso dever de casa. Deixamos de fazer aquilo que fazíamos no começo. Ele fala aqui que eles, inclusive, sofreram tribulação no começo.
Veja o versículo 32. Vou voltar aqui porque o ventinho empurrou aqui. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, houve a conversão deles, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, se no início, se no começo houve tribulação e eles permaneceram, então o que fragiliza a nossa fé não é a tribulação, não é o problema que enfrentamos. A fragilização é algo que deixamos de fazer anteriormente ao momento que estamos passando de tribulação. Se nós tivermos o cuidado com a nossa vida espiritual, enquanto não vem a tribulação, quando vier a tribulação, nós vamos enfrentar. Vamos passar por sofrimento? Vamos passar por sofrimento, mas nós vamos superar. Porque Pedro vai dizer que muitos de nós não estranhem quando vier algo parecendo como se alguma coisa, sabe, muito abalável estivesse acontecendo conosco. Mas que a tribulação que está vendo é para provar a nossa fé. Então a tribulação ela não vem para fragilizar a fé, ao contrário, ela vem para provar quem verdadeiramente está firme na fé. E então esses irmãos deixaram de fazer o dever de casa, e é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco. A gente vai pontuar aqui essa situação. Então essa carta é escrita para irmãos que estão vivendo um período de grande tribulação, grande perseguição. Muitos estão sendo martirizados. E a ausência de referência, já falei isso aqui, não vou falar. O judaísmo, eles estão pensando em voltar para o judaísmo. Voltar para o judaísmo seria voltar, como diz o próprio autor, para a sombra. Ou seja, é deixar a realidade e voltar para uma coisa que era a sombra dessa realidade. Deixa eu explicar melhor. O que ele está explicando para a gente? No judaísmo havia todo um cerimonialismo da lei. Havia a lei cerimonial. E essa lei cerimonial foi toda ela cumprida em Cristo. E Cristo é a realidade de todo aquele cerimonialismo. Então, se eu sou um judeu e volto para o judaísmo, eu estou voltando para a sombra, quando na verdade eu já estou no pleno, eu estou em Cristo, eu estou no verdadeiro, eu estou na verdade para adentrar no verdadeiro tabernáculo que é o céu, não mais no tabernáculo humano, não mais no tabernáculo feito por mãos humanas, embora tenha sido ordenado por Deus, mas feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo está no céu, preparado para todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que permanecem firmes e fiéis nessa caminhada até o fim. Então, não dá para voltar, é inconcebível que representava um retrocesso na medida em que voltar ao judaísmo seria deixar a realidade e voltar à sombra, deixar o sacerdócio eterno de Cristo e voltar para o sacerdócio levítico que era humano e terreno. Então é fora de contexto voltar para o judaísmo, mas eles estão demonstrando uma coisa que nós vamos falar aqui hoje nesta noite: fragilidade na fé. A fé está fragilizada. Por que a fé foi fragilizada? A gente vai ver já já. Então a primeira coisa que eu queria abordar com os irmãos, pontuar com os irmãos nessa noite, é quanto ao que teria causado a fragilidade da fé daqueles irmãos, a ponto de pensar em voltar à sua antiga religião. E uma coisa que fica muito clara, não só nessa carta, mas em outras passagens da Escritura Sagrada, é que não são as tribulações, lutas ou perseguições que fragilizam a nossa fé, mas a negligência na observação
do que a palavra de Deus nos orienta quanto ao modo pelo qual nós vamos manter a nossa fé viva e fortalecida. Só um minutinho, por favor. A palavra de Deus, não precisa abrir, está bem aqui, vai dizer em Efésios 6, 10 a 18: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então veja, a orientação é que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, não é no dia mau, é para que nós possamos resistir no dia mau. Então, se é para eu resistir no dia mau, é algo que eu tenho que me revestir antes de chegar o dia mau, antes da tribulação. Eu tenho que estar preparado para a tribulação, para a luta, para a aflição. E é isso que a gente vai aprender aqui, nesse texto que a gente está estudando em Hebreus, a gente está lendo aqui em Hebreus, meditando em Hebreus. Veja, não se usa uma armadura. Como é que se vai para uma batalha? Não se pega uma armadura e se põe em meio à batalha. Não é em meio à batalha que você pega a armadura e vai vesti-la. Você vai vestir a armadura antes de ir para a batalha. Concordam comigo? Os irmãos concordam? Amém? Então, se eu não me revestir da armadura antes de ir para a batalha, o que vai acontecer? Eu vou chegar sem armadura na batalha. E sem a armadura de Deus na batalha, eu vou ser uma presa fácil na mão do inimigo. E tem muita gente cochilando. Não é cochilando aqui não, tá? Cochilando em relação à fé, mas, tá bom? Tem muita gente cochilando, deixando de ter esse cuidado. Eles cochilaram, eles estavam cochilando, mas o Senhor ama, o Senhor os ama, o Senhor nos ama. Quando o Senhor exorta, Ele diz: eu exorto a todos a quantos eu amo, eu disciplino aqueles a quem eu amo. Então, se hoje Deus está nos exortando em relação a essa situação, é porque Deus nos ama. Se Deus estava exortando eles com relação a essa questão, é porque Deus os amava. E era necessário que eles olhassem para aquilo que estavam fazendo de errado, corrigissem o rumo da vida e prosseguissem. Porque eles e nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos os que avançam, permanecemos firmes na fé para a conservação da nossa alma em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, como eu disse, não se coloca uma armadura quando se está em meio à batalha, mas antes de irmos para a batalha. Se não nos prepararmos para o dia mau, teremos problema no dia mau, mas não porque o dia mau seja o motivo da nossa fragilidade, mas porque não estamos devidamente preparados para ele. Então, o que a carta nos mostra, pelas exortações, vamos entrar nas janelas aqui, que o autor apresenta nela, o que levou esses irmãos a cogitarem deixar a fé cristã e voltar ao judaísmo foi a falta de preparo para enfrentar o dia mau. O que está claro na carta é que essa fragilidade que está vindo ao coração deles e que está levando eles a pensar em voltar para a sombra quando está na realidade, é porque não se prepararam devidamente, adequadamente para enfrentar o dia mau. Nero estava lá fazendo arruaça, matando as pessoas, martirizando as pessoas. Mas se você observar a história da igreja, você vai ver coisas terríveis acontecendo com os cristãos, mas permanecendo firmes. Por quê? Você pega a própria carta aos Hebreus, leia o capítulo 11, veja a galeria dos heróis da fé. Todos morreram sem alcançar aquilo que estavam aguardando no Senhor, mas permaneceram, uns cerrados ao meio, sabe? Outros mortos ao fim da espada, mas permaneceram firmes. E por que não retrocederam? Porque se prepararam para o dia mau, se prepararam para o momento da tribulação.
Tem muita gente achando que já está firme, que não precisa de mais nada, sabe? E isso é um problema. A gente nunca pode imaginar que estamos preparados totalmente, que não carecemos mais de nada. Nós somos cegos, nus e carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós carecemos de ler a palavra todos os dias, nós carecemos de orar todos os dias, nós carecemos de buscar o Senhor todos os dias, nós carecemos de permanecer firme nos cultos, nós precisamos permanecer firme na comunhão dos santos, temos que permanecer firme conforme o Senhor nos orienta em sua palavra, porque quando vier o dia mau, aí, meu irmão, vamos estar preparados para enfrentar qualquer situação, sabe? E vem dias maus, a tendência é cada vez vir dias maus, piores. Não sou eu que digo, é a Escritura Sagrada quem diz. Os dias vão ser cada vez piores. Pode ser que de repente melhore um pouquinho daqui a pouco, a gente fala e está tudo legal, mas vai chegar uma hora que a coisa vem, e aí, meu irmão, se não estiver preparado, vai bater em retirada. Mas todos aqui são filhos de Deus. Todos aqui estão sendo chamados a atenção, eu em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus nos ama. Porque se algum de nós aqui, se eu estiver falhando em alguma coisa, o que meu pai quer que eu faça? O que seu pai quer que você faça? Que você corrija o rumo da sua vida. Que você deixe de fazer aquilo que você está priorizando de repente, em detrimento daquilo que Deus quer que você priorize. E você então tenha um cuidado maior com a sua vida espiritual, e você se fortaleça cada vez mais no Senhor e na força do seu poder, porque os dias são maus, mas o Senhor é maior do que qualquer coisa neste mundo, sabe? Ninguém é maior do que o nosso Deus. Ele pode todas as coisas, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Agora, se ficarmos alienados, fora do contexto, a gente vai ter consequências, e as consequências são terríveis. Amém? Então, será que um cristão não negligencia a sua fé, antes se preocupa em manter e alimentá-la dia após dia? Um cristão que procura priorizar as coisas de Deus em detrimento das coisas do mundo, teria sua fé fragilizada a ponto de pensar em deixar o Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem prometido em sua palavra a seu respeito? Será que um cristão que alimenta realmente sua vida espiritual, que se alimenta da palavra, que está realmente preocupado com a sua vida espiritual, se fragilizaria a tal ponto como esses irmãos se fragilizaram aqui? Será que se fragilizaria? Eu creio que não. E quem diz isso não sou eu, é a própria palavra que eu falei ainda há pouco. Citei aqui Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é tribulação, não é morte, não é perigo, não é espada, nada pode. Por quê? Porque quem está em Cristo é nova criatura, porque o Espírito Santo habita em nós, e se o Espírito Santo habita em nós, é Ele quem nos faz caminhar, é Ele quem nos faz viver essa vida que nós vivemos. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, e é por isso que nós avançamos e prosseguimos avançando, porque o Senhor está em nossa vida. Então, o segundo ponto que eu queria abordar com os irmãos é o que aqueles irmãos estavam deixando de fazer e que os levou a esse quadro de fragilidade da sua fé. O que aqueles irmãos deixaram de fazer? Porque isso é ensinamento para a gente. Vamos lá. Vamos encontrar a resposta dessa questão em alguns versículos aqui. Então vai abrir a Bíblia para ler os versículos, sabe? Para a gente poder cumprir realmente um tempo adequado para a mensagem. A gente vai só citar aqui. Primeiro ponto que eles estavam negligenciando, está na Escritura aqui em Hebreus. Em Hebreus 2:1-4, não precisa abrir. Eles são exortados a se apegarem com mais firmeza às verdades ouvidas. Que verdades que eles ouviram e não se apegaram? As verdades a respeito do Senhor Jesus. Jesus é o Criador de todo o universo, é o herdeiro de todas as coisas, é o Filho de Deus, é o resplendor da glória de Deus, é a imagem de Deus invisível, nele tudo subsiste, é Ele quem sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o sumo sacerdote da nossa alma, o rei sacerdote está sentado à destra do Pai, reinando sobre todas as coisas. Ele herdou o mais excelente nome, o nome de Jesus está acima de todo nome. Então como é que eu posso deixar esse Deus glorioso e maravilhoso e me imaginar voltando para o meu passado, voltando atrás na minha vida? Se eu imagino assim,
e a minha fé está fragilizada, é porque em algum momento eu deixei de entender essas verdades, de absorvê-la em meu coração e compreender em quem eu estou. Você está em Cristo, meu irmão e minha irmã. Você está no verdadeiro Deus e na vida eterna. Ele é o verdadeiro, João vai falar sobre isso, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, meus irmãos. Não há outro Deus, é só Ele, é através dEle, é por meio dEle. Ele é o sumo sacerdote da nossa alma. A gente vai ver que outro ponto que eles negligenciavam era o fato de não amadurecer na sua vida cristã. A gente vai falar já sobre isso. E essa falta de amadurecimento não lhes dava a compreensão de que Jesus era o sumo sacerdote da nova aliança. Que se no tabernáculo tinha um sumo sacerdote, que era terreno, que era humano, na nova aliança também tem um sumo sacerdote. Só que esse é eterno, só que esse é Deus, só que esse está à destra do Pai, intercedendo por nós o tempo todo. Como é que eu posso deixar esse Deus e voltar atrás para um sacerdócio humano, que se repete toda hora, porque eles morrem, e porque entram no Santo dos Santos uma vez só por ano, porque não podem entrar mais, porque Deus lhes ordenou entrar uma única vez, sabe? Então não há como a gente estar com a nossa vida, com a nossa fé em dia, com a nossa vida cristã em dia, e estar pensando em voltar atrás. Se estamos pensando em voltar atrás, meus amados, estamos fragilizados na fé e precisamos ouvir a exortação do Senhor e corrigir aquilo que porventura a gente esteja fazendo de errado e a gente seguir, porque somos de Deus, amados. Amém? A fé vai se firmando à medida que vamos ouvindo, lendo, meditando mais e mais na palavra de Deus, porque Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, então quanto mais você vem ao culto, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, você está alimentando a sua alma. Meus irmãos, eu li uma vez esse versículo e nunca mais esqueci. Jesus falou em Mateus capítulo 4, versículo 4, eu repito ele quase toda hora: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu não alimento a minha alma com a palavra, como é que eu posso viver? Como é que a minha alma pode encontrar vida, força? Como é que meu espírito pode ser fortalecido para eu enfrentar esse mundo tão difícil, de tantas tribulações, de tantas tentações? Somente com a palavra sendo aplicada pelo Espírito Santo. Lembra que Jesus falou para os discípulos dele lá, quando ele fala sobre a videira, no capítulo 15 de João: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ela limpa, ela purifica, ela vai santificando, ela vai preparando a gente. Mas se a gente não lê, não ouve, não se preocupa em vir aos cultos, não se preocupa em se envolver com as coisas de Deus, fica fragilizado, iguais a eles. Como ia se apegar às verdades ouvidas, se nem sequer ouviam a verdade? Não tem como. Outra exortação que há para eles: são exortados a manterem a confiança em Deus que mantinham no princípio. Está em Hebreus 3, 12 a 14. A falta de uma constante comunhão com a palavra de Deus estava levando eles a estar prestes a cometer o mesmo erro cometido pelo povo de Israel no deserto, que é o pecado da incredulidade. Nesse texto que a gente vai falar aqui muito, só um pouquinho, que eu vou seguir o horário aqui, estou de olho no horário. O que acontece ali? O povo de Israel sai do Egito para a terra de Canaã, e a geração que sai do Egito não entra em Canaã. Quem vai entrar são os filhos deles. Por que essa geração que sai não entra? Por causa da incredulidade. O autor dos Hebreus vai frisar isso nesse capítulo e versículo que eu citei para vocês aqui. Por que acontece? O tempo todo murmurando, reclamando, Deus abençoando e eles reclamando que faltava pão. Chegaram a chamar o maná de Deus de pão vil. Meu Deus! Deus alimenta o cidadão no meio de um deserto e diz que o pão de Deus é pão vil. Então veja, tudo isso, por quê?
porque eles estão deixando de lado aquilo que é o crucial da sua vida, se alimentar da palavra, porque sem se alimentar da palavra não há fortalecimento, não há santificação, não há mudança de vida, não há, uma preparação. Nós estamos sendo preparados para o céu, meus irmãos, e para ser preparado para o céu, tem que ser algo de Deus que venha para nós, e o alimento que vem do céu é a palavra, que o Espírito Santo aplica dia após dia ao nosso coração. Mas se a gente não liga para a palavra, a gente está deixando de se alimentar, e aí quando vem a luta, a gente vai, e vem a queda. Ainda bem que o cair do homem se levantar e dizer, graças a Deus por isso, porque se fosse nosso ia ficar prostrado. Outra exortação, terceira exortação, eles são exortados quanto à necessidade de apresentarem um crescimento espiritual compatível com o tempo de vida cristã que eles tinham. Isso está em Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. O autor quer falar com eles, no capítulo 5 em diante, de uma das coisas mais maravilhosas que tem na Escritura Sagrada, o sacerdócio de Cristo. Mas o autor não se vê em condição de falar para eles sobre isso, porque eles ainda eram meninos na fé. Tinha que ensinar batismo, confissão de pecados, essas coisas elementares da fé cristã, eles tinham que aprender toda hora, porque não estavam preparados para receber um alimento mais sólido. Se esse cidadão está tentando voltar para o judaísmo, como ele vai compreender que fora da tribo de Levi, Deus levantou um que é muito maior do que qualquer sacerdócio levítico, porque Jesus veio da tribo de Judá? Mas se o cidadão ou a cidadã não se preocupou em alimentar a sua alma com a palavra de Deus, como vai compreender que o sacerdócio levítico era temporário? Ele tinha um tempo determinado por Deus para terminar, para acabar. Porque quando se manifestasse aquele a quem se referia todo aquele cerimonial, já não haveria mais necessidade de se fazer qualquer tipo de sacrifício daquele. Não resta mais um sacrifício pelos pecados, porque como uma única oferta nos purificou para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, estar em Cristo é ter essa convicção de que você está caminhando com aquele que, é o autor da vida, é o autor e consumador da fé, é aquele que te guarda, é aquele que está contigo todos os dias da consumação dos séculos. Então não tem como a gente deixar de seguir a esse Deus, a não ser que a nossa fé fique fragilizada. Aí a gente não vai deixar de seguir também, porque o Senhor há de fazer o que está fazendo aqui agora, nos exortar, e através do seu Santo Espírito ir lá no nosso íntimo e dizer: meu filho, é com você que eu estou falando, minha filha, é com você que eu estou falando, Joel, é contigo que eu estou falando. E o Joel procurar corrigir o rumo da sua vida, para poder viver a vida que Deus quer que ele viva, para que ele possa um dia alcançar a glória. Amém? Mas há mais fragilidades aqui. Há mais causa de fragilidade aqui. Em Hebreus 10, 24 a 25, são exortados a não deixar de congregar. Não deixar de congregar, não deixar de ir à igreja. E parece que a pandemia trouxe algum problema para a igreja. Parece, não sei. Porque as igrejas estão tendo dificuldade de ver de volta alguns membros. Por que será isso, meus irmãos? Meus irmãos, eu faço uma live às quintas-feiras. Eu até tinha parado em função disso. Eu fazia uma live que meu objetivo é evangelizar. Pode ter certeza, o meu objetivo é só evangelizar. É evangelizar. Eu convido todos que quiserem seguir lá e assistir, mas o meu objetivo é alcançar as pessoas que estão longe do Evangelho. E aí eu parei com a minha live quando acabou a pandemia, porque eu imaginei o seguinte: se eu continuar, eu vou estar dando vazão para que as pessoas possam dizer assim: poxa, tem live ali, então não precisa ir para a igreja. Live não é para isso não, irmão. Você pode até se alimentar com alguma mensagem de um texto que alguém pregue na rede social, mas não é para isso não. Volte para a sua igreja, meu irmão. Fique firme na casa do Senhor. Há uma missão para a igreja.
E como é que a igreja cumpre a missão dela, estando cada um na sua casa, só acompanhando através de live? Qual é a missão da igreja? Ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas tem mais, não é só isso não. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Como é que eu vou chorar com você se eu não consigo estar junto de você? Então a igreja tem esse papel, é importante. Essa comunhão aqui é importante, irmãos. Não pode se perder. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos continuar congregando. Graças ao Senhor, pela misericórdia dele, a pandemia, se não foi embora, está indo, está acabando. Então é hora de retomar a caminhada com o Senhor na igreja, sabe? Porque aqui a gente reúne as pessoas que professam a mesma fé, sabe? Nos reunimos para orar com o mesmo propósito, no mesmo espírito, com o mesmo objetivo. A gente pode saber exatamente como você está passando. E se você estiver necessitando de alguma coisa, a gente pode te apoiar. Você pode apoiar a gente pode se apoiar um ao outro, a gente pode exortar-se mutuamente. Agora, a distância é complicado. Assista a sua live, vá lá, assista a sua live, mas não deixe de congregar, porque eles deixaram de congregar, estão exortados. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, depois você lê em casa, 24 e 25. Eu vou até ler porque é pequenininho, diz assim, ó: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais próximo está a vinda do Senhor, mais devemos admoestar uns aos outros a que continuem congregando, continuem buscando cada vez mais o Senhor. Amém? Mas tem mais uma exortação aqui. Ele os exorta a valorizarem a graça de Deus, que os alcançou e os salvou. Nesse sentido, ele vai usar o exemplo de Esaú. Tudo rapidamente. Quem foi Esaú? Esaú, filho de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú chega cansado de uma caçada que ele foi fazer. E aí ele está com fome. Esaú era o filho primogênito de Isaac. Você sabe o que significa ser o primogênito dentro do povo judeu? O significado disso, ele herdava as bênçãos do pai. As maiores bênçãos eram para ele. Então vamos colocar aqui, se Esaú não tivesse desvalorizado o seu direito de primogenitura, seria ele o patriarca das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Porque quem foi? Jacó. Por quê? Porque ele disse: eu estou cheio de fome. Estou aqui talvez usando até a palavra diferente. Eu estou morto de fome. Sabe? Você, Jacó, tem esse guisado aí de lentilhas. De que me vale esse direito de primogenitura? Me dá esse guisado aqui. Ou seja, ele preferiu uma coisa temporal, uma coisa que ia alimentar ele momentaneamente, porque depois a fome viria de novo, do que uma coisa espiritual, uma bênção gloriosa, uma bênção maravilhosa, que seria para ele e para a geração dele inteira. Você vê que a geração dele depois tem as consequências dele também, né? Mas Jacó não, Jacó trouxe a bênção para ele. Ele comprou o direito de primogenitura. A gente pode chamar Jacó de usurpador, de uma série de coisas, mas uma coisa Jacó teve. Jacó privilegiou a primogenitura em detrimento daquele prato de lentilha. E Esaú não. Esaú achou melhor o prato de lentilha. Será que nós estamos assim em algumas horas, em alguns momentos, em algumas circunstâncias? Achando que as lentilhas desse mundo são melhores do que buscar mais a face do Senhor, se envolver mais com as coisas do Senhor, sabe? Olha para o teu começo, lá na caminhada, no início, como é que era? Meu irmão, às vezes eu olho para a minha caminhada no início, eu me lembro, eu fico, meu Deus, como eu gostaria de, sabe? Quero voltar ao início de tudo. Dessa vontade de, sabe? É maravilhoso, irmão. Eu não podia encontrar uma pessoa na rua que eu queria falar de Jesus. Se eu pudesse, cerrava a cabeça da pessoa e dizia: pum, recebe Jesus agora. Eu falei, sabe, era assim. Parecia loucura, mas é uma loucura tão gostosa. Porque parece que com o tempo você vai se acomodando.
Daqui a pouco a gente está, falei hoje, daqui a 10 dias eu falo de novo, e às vezes nem falo. Por quê, irmãos? Por que a chama vai se apagando? Porque falta isso. Comunhão maior com a palavra, buscar mais o Senhor, se envolver mais com as coisas do Senhor. Precisamos nos desvencilhar, meus irmãos, daquilo que nos embaraça nesse mundo, de modo que possamos dispor de maior tempo e dedicação às coisas de Deus. Dar mais valor às coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus é como desprezar o direito de primogenitura, é como desprezar a nossa graciosa eleição em Cristo. É como desprezar a graciosa eleição que temos em Cristo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele, sermos santos e irrepreensíveis. E aí ele diz para a gente: vai, está aí, você está com o meu Espírito na sua vida, meu Espírito agora habita em você. Ele diz: vai, meu filho, faz a minha obra. E a gente fica ali, sabe? Precisamos pensar muito nisso. Por fim, a gente está caminhando já quase para o final, só caminhando, mas está chegando lá. Por fim, a minha esposa foi puxar meu orelha em casa. Por fim, eles são exortados a não recusarem a ouvir aqueles a quem Deus usa para falar com eles, para exortá-los. Em Hebreus 12, 25, eles são exortados a não recusarem a ouvir aqueles a quem Deus usa para falar com eles ou para exortá-los. Deus usou o autor aos Hebreus para exortar aqueles irmãos quanto ao que os estava levando a enfraquecerem na fé, antes que eles desmaiassem e viessem a apostatar da fé, porque eles eram filhos de Deus. Os estava exortando a que não abandonassem a firmeza que apresentaram no início de sua caminhada na vida cristã, mas que antes perseverassem na fé, para que, uma vez tendo feito a vontade de Deus, alcançassem a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Do mesmo modo, se porventura temos deixado de observar as orientações da palavra de Deus a respeito da necessidade, da manutenção, da firmeza da nossa fé, e já não apresentamos o mesmo fervor do início da nossa caminhada com o Senhor Jesus, que possamos estar clamando ao Senhor que nos ajude e buscando os meios que o Senhor nos disponibiliza na sua palavra, no sentido de que nossa fé seja reavivada. Então, o que precisamos fazer para finalizar? Agora é para finalizar. E que eles também tinham que fazer, e que está aqui na exortação: nos apegarmos com mais firmezas às verdades ouvidas. Irmãos, sejamos bereanos. Ouviu a verdade? Teve alguma dúvida? Conversa com o pastor, conversa com o irmão que você tenha mais afinidade, sabe? Vá para a palavra, ore ao Senhor, sabe? Não fique com dúvida, mas se apegue com mais firmeza às verdades da palavra de Deus que você tem ouvido, porque isso é vida para você. A minha palavra é espírito e vida, disse o Senhor Jesus. As minhas palavras são espírito e são vida. Outra coisa, mantendo-nos sempre confiantes em Deus, como no princípio. Assim como nós confiamos em Deus no princípio, permaneçamos assim, confiando até o fim. Se Deus disse que vai nos tirar de um determinado ponto, nos levar até o outro, pode ter certeza, irmão. Pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir o que vier. Ele vai fazer que você chegue até onde Ele quer que você chegue, porque quem te conduz é o próprio Deus. Amém? Então não desmaie. Passe esse momento de tribulação, de luta, com a sua cabeça, sabe, voltada para o alto, olhando para o autor e consumador da sua fé, e confiante que Ele vai te conduzir até onde Ele disse que ia te levar. Procurando crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais nós nos envolvemos no conhecimento do Senhor Jesus, mais a gente vai estar fortalecendo a nossa fé. Não deixando de congregar, valorizando a graça de Deus que nos alcançou e nos salvou em Cristo Jesus, ouvindo e colocando em prática tudo aquilo que da parte do Senhor Jesus
temos lido e ouvido, porque Deus exorta e corrige a todos quanto Ele ama. Para finalizar, irmãos, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que permanecem na fé para a conservação da nossa alma. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido e amado pastor Arídio, por favor.